dias de tantas aflições, tantas dores, em tempos também onde as pessoas estão com o coração mais centrado na terra e talvez aprofundando raízes na terra, é necessário voltar o pensamento para as coisas lá do alto. Pensar um pouco sobre o céu, pensar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo, pensar um pouco que a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto clássico da esperança cristã. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. O apóstolo Paulo era um missionário, um pastor, um plantador de igrejas, um teólogo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E na maioria das cartas que escreveu, sejam as cartas às igrejas, sejam as cartas pastorais, as escreveu, na sua maioria, para responder perguntas, para dirimir dúvidas, para trazer esclarecimento às igrejas. E este aqui é um caso clássico. Vocês sabem que Paulo plantou esta igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma capital de uma província grega, a província da Macedônia. E vocês bem sabem que os gregos dominaram o mundo no campo das ideias. Mesmo quando o mundo esteve sob o domínio de Roma, do Império Romano, Roma jamais capturou o pensamento grego ou subjugou as ideias gregas. Elas continuaram a prevalecer no mundo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você pega, tange, toca, vê, apalpa, era essencialmente má. O espírito, imaterial e intangível, invisível, era essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não acreditavam em 3 doutrinas essenciais da nossa fé. Eles não acreditavam na criação. Eles não podiam entender que Deus, sendo bom, pudesse criar a matéria que para eles era má. Eles não podiam acreditar na encarnação, porque na cabeça deles, se Jesus tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má,
ele não podia ser essencialmente bom, então negavam a divindade de Cristo. Mas eles também não acreditavam na ressurreição, porque para a cabeça do grego, a morte libertava a alma imaterial, espiritual, do cárcere do corpo, que é físico e material. Então, para os gregos, a morte era uma espécie de libertação da alma desta prisão, chamada corpo. Na cabeça deles, ressurreição era um retrocesso, era um anticlímax, porque era pegar esta alma que fora liberta na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Então eles não acreditavam na ressurreição. O grande problema é que o pensamento secular, o pensamento do mundo, sem esperança e sem Deus, estava entrando para dentro da igreja e influenciando o pensamento dos crentes. Quando um crente morria lá em Tessalônica, era um desespero, porque eles não tinham esperança. E quando não tem esperança, não tem alegria. A alegria é filha da esperança. Então os crentes estavam tristes. Eles não tinham perspectiva da vida por vir, do céu, da bem-aventurança eterna. É isso que ele está dizendo no versículo 13. Olha aí comigo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele escreve esse texto para abrir a porta da esperança e para trazer as torrentes do consolo para aquele povo que ignorava as verdades sublimes da palavra de Deus, por influência do pensamento grego, do pensamento secular. Mas só a guisa de introdução ainda, Paulo tratou do mesmo problema numa outra cidade grega, uma igreja que ele plantou também, a igreja de Corinto. E Corinto também era uma capital de uma outra província grega, a província de Acaia. E lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo precisa usar o mais longo texto da Bíblia sobre esta matéria, a ressurreição, para esclarecer o mesmo problema. Qual era o problema lá? 1 Coríntios 15, 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que está acontecendo aqui? Não são todos os membros da igreja, mas ele diz, alguns dentre vós, alguns membros da igreja, influenciados pelo pensamento grego, estavam dizendo o seguinte: olha, Jesus ressuscitou, as evidências são muito robustas, mas nós não cremos que os mortos vão ressuscitar. Aí Paulo precisa escrever esse mais longo capítulo da Bíblia para dizer o seguinte para eles: olha, gente, não dá para você aceitar metade do pacote e rejeitar a outra metade do pacote. Se os crentes não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Os que morreram em Cristo pereceram. Então não há redenção. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Voltando então para o texto de Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Preste atenção nessa figura. Os que dormem. A pergunta que eu faço é esta: o que é que dorme na morte? É o corpo ou é a alma? E a resposta categórica é o corpo, claro. A alma não dorme. A alma não fica inconsciente. Quando um crente morre, diz a Bíblia, o espírito, a alma é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória.
já começa a desfrutar da glória imediatamente, a reinar com Cristo imediatamente. Mas por que ele usa essa metáfora, essa figura do dormir para quem morre em Cristo? Por duas razões. Primeiro, quem dorme está descansando. O que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Então, quando um crente morre, o corpo, tantas vezes surrado pela doença, está o quê? Descansando. Segundo, por que ele usa a figura do dormir? Porque quem dorme vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu. O que Paulo quer dizer com essa figura? Que a morte não é um adeus, é um até logo. Que a morte não tem a última palavra. Que a morte já foi vencida. Que o próprio Jesus já entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Que daqui a pouquinho, quando Jesus voltar em majestade e glória, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então não tem motivo de desespero nem de desesperança, porque nós ressuscitaremos. Talvez esta é uma das perguntas que nos meus 42 anos está se aproximando de ministério, eu mais escuto: pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso corpo? Como é que vai ser lá no céu? O que acontece quando um crente morre? Então vamos olhar aqui esse cenário. Por exemplo, se você perguntar para um indivíduo materialista, um ateu teórico, o que acontece quando uma pessoa morre? Qual é a resposta dela? Morreu, acabou, começou a matéria, não tem mais nada, morreu, acabou. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Uma pessoa que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Vai responder assim: bom, a pessoa não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, ela vai para o purgatório. Sofrendo, talvez um ano, 10 anos, pecados, para entrar no paraíso. Tem esperança nisso? Não tem. Se você perguntar para um espiritualista, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer para você: olha, morreu, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Tem esperança nisso? Não tem. Se você perguntar para uma outra vertente teológica assim, o que acontece quando uma pessoa morre? Ele vai dizer o seguinte: morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Tem esperança nisso? Não tem. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é o seguinte: que morrer para um crente, está lá em 2 Coríntios 5,8, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para um crente, Filipenses 1,23, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Jesus disse para aquele ladrão na cruz, que se arrependeu na 1/10 hora? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus morreu naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, o seu corpo foi para a sepultura. A sepultura não é o paraíso. Qual foi a 7ª palavra de Jesus na cruz? A última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então morrer para um crente é deixar o corpo para habitar com o Senhor, para estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. É estar no céu, na casa do Pai, no paraíso, no seio de Abraão, na Nova Jerusalém, nesta realidade bendita de bem-aventurança eterna. Mas as pessoas perguntam assim: será que nós vamos nos conhecer no céu? Será que vamos?
A resposta óbvia é: claro que vamos. É óbvio. Aqui nós conhecemos em parte. Lá vai perder a graça. Me permita dizer isso a você. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter no céu qualquer nesga, sombra de tristeza. Todas as memórias que podem trazer tristeza serão banidas do céu. A alegria vai ser plena, a felicidade vai ser eterna. Agora, é importante dizer que lá no céu não vamos ter algumas coisas que as pessoas às vezes imaginam. Por exemplo, quando você vai a um funeral de uma pessoa já mais idosa, 50 anos de casados, por exemplo, aí vai o homem, porque os homens, via de regra, são mais apressados e gostam de ir na frente. Aí a viúva fica ali acariciando a mãozinha gelada de quem ficou, ou de quem partiu, melhor, passando a ideia que daqui a pouquinho ela está indo também, para continuar o relacionamento. Não. Não vai continuar o casamento no céu. Não tem desse negócio de casados para sempre. Casamento é até que a morte os separe. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. É só aqui. Aproveita que não tem mais lá. Tem gente que diz, ufa, até que enfim também, né? Ah, que pena, podia continuar. Não, não vai continuar. Aproveita agora. Segundo, lá no céu nós não seremos uma família nuclear. O que é isso? O que é uma família nuclear? É marido, é esposa e filhos. Os demais são parentes. Em outras palavras, lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus avós, que você vai amar: Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, João. Lá nós seremos uma só família, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Mas alguém pergunta ainda, pastor, como é que vai ser no céu? Imagine você comigo. Aquele bebê que está sendo gerado no ventre da mãe. Houve um problema na gravidez. For all those who believe, you will find your path to true happiness. Ou imagina um bebê que acabou de nascer e morrer. For they will inherit the Vai ser um earth. bebezinho recém-nascido glorificado no céu. Ou imagine você uma pessoa que tem um defeito físico de nascimento, ou que um acidente na vida levou a amputar um membro do seu corpo. Vai ser uma pessoa defeituosa fisicamente, mesmo com o corpo glorificado no céu. Lá em Vitória, nós temos o privilégio, a bênção de ter uma Love irmã one querida another na membresia da as I igreja, have loved que you. completou 109 By anos. this all men will Pasmem know vocês, that you are my enfia disciples. linha na agulha sem precisar óculos. Eu tenho uma santa inveja dela. Vai ser uma vovozinha usando uma bengala no céu? Como é que vai ser? A Bíblia diz em Filipenses 3:21 que nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus.
corpo completo, maduro, perfeito, glorioso. Know that E eu true tenho uma boa peace notícia para as comes meninas not from nesta noite. absence of trouble, O corpo but da from the ressurreição presence of God. não vai brigar nem com a balança, nem com o Let espelho. your light shine before others, Que coisa so maravilhosa. that they may see your good works. Não vai precisar fazer cirurgia plástica. Come, little children. Thank you. Bom, alguém pode perguntar, mas isso é especulação? Não. Eu não preciso especular. Eu não preciso cogitar. Não se trata aqui de um pensamento de um teólogo, de um exegeta bíblico. Não é uma corrente teológica formada por um concílio. O primeiro pilar, meus irmãos, do consolo, da esperança cristã, está aqui no versículo 15. Confira comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Deus já se pronunciou sobre esse assunto. Temos revelação de Deus sobre essa matéria. Não precisamos cogitar. Deus trouxe para nós uma revelação específica como vai ser. Não é especulação humana, é revelação divina, é palavra de Deus. Mas há um segundo pilar desse consolo, irmãos, no versículo 16. Confira comigo, por gentileza. Se o primeiro pilar desta esperança é a revelação de Deus, o segundo é a parousia, a segunda vinda. Versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Meus irmãos, esta é a acrópole da esperança cristã. Esse é o pináculo da nossa fé. Esse é o apogeu da história. É a consumação de todas as coisas. A volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. A trombeta soará. Ele descerá dos céus. Ele se assentará no trono. Ele estabelecerá o seu reino de glória para sempre. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é uma verdade magna que deve trazer esperança para a nossa vida. My children, and find Mas a pergunta peace. é como Jesus voltará. Atos 1:11, quando Jesus está ascendendo aos céus lá no Monte das Oliveiras, os galileus estão olhando para as alturas, vendo Jesus transpor as nuvens. Descem dois anjos e perguntam para eles assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, assim descerá dos céus. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo será pessoal. Ele não mandará um embaixador, Ele não mandará Miguel, Ele não mandará Gabriel, Ele não mandará um querubim, Ele não mandará um serafim, Ele não mandará um representante. Ele pessoalmente virá com grande majestade e glória para buscar a sua igreja. Love your neighbor Segundo, as yourself. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, What do até you mean aqueles que by o neighbor? traspassaram. A segunda vinda de Cristo será visível, pública, notória, verificável. Não haverá nenhum evento na história mais público do que a segunda vinda de Cristo, nos desertos mais quentes, nas montanhas mais geladas, nas cavernas mais escuras. Ninguém ficará fora desta visão gloriosa da segunda vinda de Cristo, até aqueles que o traspassaram. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que esbordoaram a cabeça de Jesus, aqueles que pregaram Jesus naquele lenho maldito, aqueles que zombaram e escarneceram de Jesus ao longo da história, terão seus olhos abertos para ver Jesus vindo na sua grande majestade e glória. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será audível. Versículo 16 é notório quanto a isso.
dada a sua palavra Behold, de I ordem, send you out ouvida a as voz sheep do in the midst arcanjo of wolves. e ressoada a trombeta Therefore de be Deus, wise as descerá dos serpents céus. and harmless as doves. Se a vinda de Cristo será o ato mais público, a segunda vinda de Cristo será o ato mais sonoro da história. Este sonido, este alarido da trombeta de Deus ecoará de tal maneira que nenhum recanto, por mais escondido da terra, ficará fora do alcance desse som majestoso que ecoa das alturas, mostrando que Jesus está voltando com grande majestade e glória. Quarto lugar, como ele voltará? Ele voltará repentinamente. Diz a Escritura que, como um relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim ele voltará. A linguagem de Paulo em 1 Coríntios 15 vai ser num momento. E esta palavra momento lá no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo, palavra usada para o faiscar de uma estrela, para o abrir e fechar de olhos, para o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso? Não dá para se preparar de última hora. Ele voltará tão rapidamente, tão repentinamente, que se você não tiver azeite na sua lâmpada, não há chance para você estar com ele. Quinto, como Jesus voltará? Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você dizendo: tal dia pretendo chegar na sua casa, prepare um cafezinho, faça um pão de queijo, que eu estou chegando. Ele chega em hora inesperada. Sabe o que significa isso, irmãos? Não tem como marcar essa data. Esse dia não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia como qualquer outro, que você vai levar filho para a escola, pegar filho na escola, levantar-se para o trabalho, voltar do trabalho, ou ficar em casa, ou estar viajando. Esse dia vai pegar as pessoas de surpresa. Aquelas pessoas que tresloucadamente, tolamente, marcaram a segunda vinda de Cristo, colocaram roupas ascensionais, subiram para os montes, desculpem da expressão, quebraram a cara. E todos que tentarem marcar a segunda vinda de Cristo colherão frustrações. Por quê? Porque esse dia pertence à economia da soberania de Deus, e a ordem para você e para mim é: vigiai, 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 porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Como Jesus voltará? Sexto lugar, ele voltará inescapavelmente. 1 Tessalonicenses 5 diz que vai ser como uma mulher grávida que está para dar à luz. Sabe o que significa isso? Essa data não pode ser desmarcada. Nenhuma corte humana, por mais egrégia que ela seja, tem autoridade, tem competência para dizer: não, nós estamos aqui decretando que Jesus não vai voltar mais. Ele voltará. Não há nenhuma agenda na terra que possa alterar esse glorioso e auspicioso acontecimento que vai culminar a história, que vai fechar as cortinas da história, que vai levar a história a uma consumação. É a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Mas em sétimo e último lugar, como Jesus voltará? Ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. Ele virá com muito poder e muita glória, e diz a Bíblia que vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e ele vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. The wisdom of the divine is not found in earthly treasures, but in the depths of a pure heart. Blessed are the peacemakers, A Bíblia diz que os filhos da for luz they não shall devem be ser pegos de called surpresa, children of God. porque os filhos da luz estão aguardando e apressando o dia do Senhor. Perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de fazer, Love your neighbor estar as fazendo o que eu faço yourself, todo dia. and let Todo dia eu estou peace esperando, guide your dizendo: hearts. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Mas há um terceiro pilar da esperança cristã aqui. Confira comigo no verso 16, a parte B. For they shall be filled. É a ressurreição. Está escrito assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção, que não é primeiro em relação a outros mortos, não. Ressuscitarão primeiro em relação aos que estiverem vivos. Ou seja, quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos ressuscitam. Segundo, quem estiver vivo. Estamos falando agora da igreja, do povo de Deus, do povo salvo, pela graça. Então os mortos ressuscitam. E em segundo lugar, os que estiverem vivos são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas a verdade agora é, como é que vai ser a ressurreição do corpo? Paulo respondeu essa pergunta de maneira mais ampla e profunda na sua primeira carta aos Coríntios. Eu peço que você vá para lá comigo agora para encontrarmos a resposta da Bíblia sobre essa pergunta. Versículo 35 de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Essa é a pergunta. E a pergunta que ainda hoje eu mais escuto, que mais se faz a mim como pastor: como é que vai ser esse corpo? Para responder esta pergunta, Paulo vai lançar mão de três metáforas. A primeira metáfora está aí no versículo 39, melhor, 36, confira aí comigo, até o versículo 38. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. O que semeias não se... E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve a dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. A primeira metáfora é a metáfora da semente. Então preste atenção nisso. Quando você for a um funeral, quando você ver alguém sendo sepultado, veja que isso aí, na linguagem bíblica, é uma semeadura. A ressurreição, irmãos, tem o que nós chamamos de continuidade e descontinuidade. O que é continuidade? Se você semear uma semente, plantar uma semente de manga, você não vai colher abacate, você vai colher manga. Preserva o quê? A natureza, a identidade. Se morreu o José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu descrente, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo vai responder essa pergunta no versículo 42. Confira lá comigo. Veja aí, por gentileza, como é que vai ser. Então ele diz no verso 42 assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que Paulo está falando aqui? Vamos entender? Esse corpo nosso começa a envelhecer desde o dia que nascemos. O tempo vai passando, as rugas vão aparecendo, os joelhos vão ficando trôpegos, as mãos vão ficando descaídas, os olhos vão ficando embaçados. Quem não perde cabelo, os cabelos ficam brancos. Isso é incontornável. Não tem como driblar isso. Eu sei que as meninas mais espertas do que os homens driblam melhor isso com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã, é um caos. Põe um bom cosmético e vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito de recuperar. Esse corpo fica velho, esse corpo fica cansado,
esse corpo fica enrugado, esse corpo fica doente, esse corpo fica caquético, esse corpo morre. Love one another, for in compassion and kindness you shall find the truest path to salvation. No dia da ressurreição é um corpo incorruptível. Sabe o que significa isso? Nunca vai ficar velho, nunca vai ficar enrugado, nunca vai ficar estressado, nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar doente, nunca vai ter defeito, jamais, eternamente perfeito. Louvado seja o Senhor. Este é o corpo da ressurreição. Olha o verso 42 ainda. Ele diz o seguinte: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ô irmãos, nós pastores que estamos aqui, me permita fazer uma consulta. Quantos pastores nós temos no auditório? Levanta a mão os pastores. Louvado seja Deus, Senhor. Vários pastores. Na nossa lida pastoral, temos que visitar ovelhas queridas que às vezes estão em um estado tão crítico de saúde. Let your hearts be open to the grace that surrounds uma ovelha us. muito amada que ficou 14 anos de coma, em coma. 14 anos. Eu já visitei ovelhas que a doença foi tão severa, o tratamento foi tão pesado, que o corpo foi encolhendo, murchando, ficou pele e osso, maltratado pela doença, pela dor, pelos medicamentos pesados. Quando nós fizemos aquela semeadura, quando se lançou aquele corpo na sepultura, aquele corpo estava desonrado pela enfermidade, pelo sofrimento. Mas o corpo que vai brotar, diz a Bíblia, é um corpo glorioso. Glorioso. Daniel 12 diz que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Como aquele corpo glorioso de Jesus, lá na ilha de Patmos, João, o mais próximo discípulo de Jesus, quando vê Jesus com seu corpo de glória, os cabelos brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, as mãos segurando a igreja, a voz como voz de muitas águas, os pés como de bronze polido, o rosto brilhando como o sol no firmamento. João caiu como morto aos seus pés. Assim será o nosso corpo de glória, o corpo da ressurreição. Versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Meus irmãos, o nosso corpo é muito interessante, o ser humano é muito interessante. Sabe por quê? Esse dia eu estava pensando, pastor Gilberto, eu fui criado na roça, lá no campo, e já vi os bezerrinhos nascer lá no pasto, e aí o bezerrinho nasce meio troncho, meio capenga, daqui a pouquinho se apruma, daqui a pouquinho já está mamando, daqui a pouquinho já está correndo, e assim são com os outros animais. Aí nasce um bebê. Primeiro dia ele é totalmente dependente, primeiro mês ele é totalmente dependente, no segundo mês totalmente dependente, no sexto mês é totalmente dependente, e no primeiro ano ele é totalmente dependente. Mas daqui a pouquinho começa a crescer, vira um garotinho esperto, um adolescente assim, jeitoso, aí um jovem com os músculos tonificados, daqui a pouquinho ele é um atleta, daqui a pouquinho também a cabeça manda, o corpo já não vai mais. Daqui a pouquinho os passos ficam mais lentos, daqui a pouquinho começa a se arrastar, daqui a pouquinho uma muleta, daqui a pouquinho uma cadeira de rodas, daqui a pouquinho uma maca, daqui a pouquinho é só fraqueza. Mas o corpo que vai ressuscitar é um corpo poderoso, poderoso. Com esse corpo poderoso que Jesus ressuscitou, como primícias dos que dormem, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía aqui de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com esse corpo de glória, ele subiu aos céus, entre nuvens, corpo poderoso. Pense comigo nisso. Quando o astrônomo russo chegou à Lua, ele dizia: eu não vi Deus.
Os estudiosos hoje dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde fica o céu? Onde fica o céu? Por exemplo, diante da vastidão desse universo, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele estaria logo ali ainda na esquina do universo. Eu pergunto a vocês, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas no sentido de que viveremos uma outra dimensão. O que significa o seguinte, irmãos, com um corpo de glória, com um corpo poderoso, incorruptível, nós não estaremos sujeitos às mesmas leis que nos governam hoje. Nós habitaremos todo o universo restaurado por Deus, novos céus e nova terra. Vou dar uma puladinha no céu, vou dar uma puladinha na terra. E você vai explorar todo o cosmos restaurado de Deus, um corpo glorioso. Quando nós cantamos o hino, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Isso não é uma figura, não, isso é uma realidade. Bom, mas vamos para a segunda figura, para a segunda metáfora. Olha a segunda metáfora que Paulo vai usar para responder a pergunta: em que corpo vem? Como vai ser o corpo da ressurreição? Olha comigo, por favor, o versículo 39. Agora não é mais a figura da semente, agora é a figura da carne. E ele diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Uai, Paulo, não estou te entendendo agora. Que negócio é esse? Você está sugerindo, Paulo, que os animais, que as aves e que os peixes também vão ressuscitar? É isso que você está ensinando. É isso que você está sugerindo. E a resposta é um sonoro não. Aliás, irmãos, a gente precisa se acautelar um pouco, né? Porque parece que as coisas estão meio confusas para a nossa geração. Eu gosto de pets, gosto de animais, não os tenho, mas gosto. E quem tem, trate de cuidar bem. A Bíblia ensina isso. Agora, tem gente passando as contas. Tem gente dando nome de gente a animal. Há pouco tempo, a pessoa chegou na casa e aí a mulher disse: Marcelo, você está pensando que é o marido ou um filho? Não, era o cachorrinho da família. Eu acho que o marido chamava Totó, porque o cachorrinho chamava Marcelo. Desculpe se tem Marcelo no auditório. Há poucos dias eu tomei um susto, porque eu recebi um telefonema. E a mulher disse assim: pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta, não tinha uma resposta pronta, deu uma engasgada antes de falar alguma coisa, e ela já logo engatou, porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Falei: se isso é problema da senhora, não vou entrar em briga de família, isso é problema da senhora. O que é isso? Como é que eu vou entrar nisso? Ô, gente, a coisa está complicada. Tem gente dormindo com o cachorro. Tem gente registrando em cartório que o cachorro é filho. Eu estava aguardando um voo, uma conexão de um voo internacional. E eu fiquei muito impressionado com o que vi. Estou sentadinho no portão já de embarque. Quando se aproxima um casal. Aliás, um casal muito bonito. Um cachorro bonito. Porque hoje tem hora que você embarca e uma pessoa senta do seu lado com um cachorro enorme. Você tem que conviver com o cachorro do seu lado a noite inteira.
Do good to those who hate Mas aí o you. rapaz chegou com a moça, com o cachorro, tudo bem. Aí o rapaz disse assim para a moça: fica aqui um pouquinho que eu vou comprar uma Coca-Cola. O barzinho da Coca-Cola ficava a uns 10 metros distante. Quando o rapaz saiu, Peace, a moça be deu still. um beijo na boca do cachorro, cinematográfico. E eu olhei e falei: meu Deus, mas que mau gosto, meu Do Senhor. not be Não é possível. afraid. We are not. Pasmem vocês, há poucos dias um pastor presbiteriano, calvinista, reformado, vai fazer um casamento de 2 ovelhas, membros da igreja. Sabe qual foi a daminha que levou a aliança no altar? A cachorrinha da família. Ah, tenha paciência. Tenha paciência. Meus irmãos, Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, o ser humano, homem e mulher, e os animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Anjo não morre. Animal morre e acabou. A você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando morre, ressuscita. Então eu vou ilustrar isso para entender o que Paulo está falando. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Então, imagine comigo a cena. Uma família tem lá, família, gerações. Tem um cachorrinho, tem um papagaio e tem um peixe no aquário. Aí morreu o cachorrinho. Aí vai lá no quintal, abre uma cova, sepulta o cachorrinho. 100 anos depois você vai lá e abre aquela cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro. Pó de cachorro. 100 anos depois morre um papagaio. Você vai lá e sepulta na mesma cova. Aí depois de 100 anos você vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro e pó de papagaio. Pó de ave. 100 anos depois morre o peixe. Você vai lá e sepulta na mesma cova. 100 anos depois você vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. 100 anos depois morre alguém da família. Vai lá e sepulta na mesma cova. 100 anos depois você vai lá e abre a mesma cova. O que tem lá dentro? Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe e pó de gente. Ué, mas como é que vai ficar na ressurreição, gente? Misturou tudo lá dentro. Love your neighbor as yourself. É isso que Paulo está There is no commandment greater than Se você these. crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter nenhuma dificuldade de uma coisa. Quando Jesus voltar, todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Cachorro não vai levantar do túmulo, Do not papagaio be não vai levantar do afraid. túmulo, peixe Have não vai levantar do faith, túmulo. Mas and quando all Jesus voltar, will be well. pó de gente vai escutar a voz dele e vai levantar do túmulo. Alguém pergunta, pastor, mas e quem for cremado? Como é que fica? Eu pergunto a você, como é que ficaram aqueles irmãos nossos que morreram nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, 3.000 graus centígrados? Como é que ficaram aqueles irmãos nossos que foram comidos por um monstro marinho e o corpo dele foi sendo espalhado de quilômetro em quilômetro, mar adentro? Como fica aqueles irmãos nossos que foram devorados por uma fera? Meus irmãos, Deus é poderoso para pegar cada partícula invisível e dispersa na terra, e todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Louvado seja o Senhor. Mas é a terceira figura que Paulo vai usar para responder a pergunta: em que corpo vem? Confira aí comigo o verso 40.
Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo está tratando aqui. Ele está tratando aqui é que embora todos vão ressuscitar e todos brilharão, mas nem todos brilharão com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Daniel 12:2 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Talvez, pastores, Paulo esteja tratando aquilo que ele chamou de galardão. Talvez o que ele está falando aqui é aquilo que ele ensinou em 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, construí sobre ele. Outros constroem sobre o fundamento que já foi posto, que é Cristo Jesus, com material imperecível, como pedras preciosas, como ouro, como prata. Outros constroem sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se aquela obra provada pelo fogo suportar as chamas do fogo e prevalecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém perecer, esse entrará no céu, como que através do fogo. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça. Preste atenção nisso. Salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Eu acho que tem crente que vai entrar no céu assim meio lusco-fusco. Você foi salvo pela graça, não é para cruzar os braços. Deus salvou você para você ser operoso em boas obras. Bom, vamos ao último fundamento da nossa esperança. Paulo coloca no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas pessoas imaginam que as vindas de Jesus vai ser em 2 estágios. E Paulo está tratando aqui de um arrebatamento secreto, distinto de uma segunda vinda visível. E eu penso que não é disso que Paulo está falando aqui no texto. Paulo não está fazendo uma distinção aqui entre a parousia e o arrebatamento, entre a segunda vinda visível e uma coisa que vai acontecer assim de surpresa. Por exemplo, a ideia é essa, muita gente prescreve. E a igreja brasileira, talvez a grande maioria pensa assim. Nós estamos nesse auditório aqui, eu não sei exatamente quantas pessoas nós temos, acho que mais de 500 pessoas. Imagine que Jesus arrebatasse a igreja. Agora, imagine que só tem 80% aqui de gente salva. E os 80% somem. Cadê o fulano? Cadê? Sumiu. Você não sabe para onde foi. Ou imagine você que o avião está lá em cima, a 10 mil metros de altura, e o piloto é crente. E Jesus arrebatou a igreja, o piloto foi embora e o avião foi desgovernado. Será que é isso que Paulo está falando aqui nesse texto? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que quando Jesus voltar, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, os mortos em Cristo. Está falando para a igreja, está trazendo uma palavra de consolo para a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Se estiverem vivos. Paulo está trazendo uma palavra de consolo para um grupo de gente na igreja que está achando que quando morreu não tem esperança, estão tristes, não acredita em ressurreição, não acredita que vai ter uma vida depois desta. Então quando Jesus voltar, preste atenção nisso, porque às vezes as pessoas pensam, coitadinho, morreu,
Tadinho, morreu, tão bonzinho. Blessed are the peacemakers, Claro que a gente quer que as pessoas fiquem com a for they gente. shall be Nós amamos a called vida, children valorizamos of a vida, God. mas nós não podemos usar a expressão tadinho, morreu, não. Sabe por quê? Morrer para um crente não é uma tragédia, morrer para um crente não é um fracasso, morrer para um crente não é um anticlímax, morrer para um crente é lucro, é bem-aventurança. Por que é bem-aventurança? Primeiro, que quando um crente morre, ele já começa a desfrutar do céu imediatamente. Segundo, quando Jesus voltar, todos aqueles que estão com ele lá na glória, desde Abel, voltarão com ele em glória entre nuvens. Voltarão. E aí, essa alma glorificada que vem com ele, esse corpo que estava na sepultura, vai brotar um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esse corpo glorificado se une àquela alma que já estava na glória, e assim todos os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Esse é o arrebatamento. Você que sempre desejou voar, você vai voar. Arrancados daqui. Agora, olha como termina o texto. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não tem mais despedida, não tem mais até logo, não tem mais adeus, não tem mais saudade. Me permita uma perguntinha aqui. Quantos aqui no auditório tem parentes achegados, que moram fora do Brasil? Levanta a mão. Como é que você se comunica com eles? FaceTime, telefone, uma saudade. Pois é, não vai ter mais saudade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais dizer tchau, estou indo, ano que vem eu volto. Estaremos para sempre com o Senhor, na presença dEle, contemplando a face dEle, servindo a Ele, glorificando a Ele, fruindo a Ele, servindo a Ele, reinando com Ele para sempre e sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. A religião cristã é a religião da esperança, irmãos, da esperança. É por isso que a nossa raiz não está aqui, a nossa casa permanente não está aqui, o nosso lar permanente não está aqui, a nossa herança permanente não está aqui, a nossa pátria permanente não está aqui. O nosso Senhor nos aguarda e nos buscará para vivermos eternamente com Ele na glória. Paulo encerra esse texto dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como é que ele começou o texto? Oh, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morrem, aqueles que dormem, aqueles que não têm esperança nenhuma, ficarem tristes. Não, meus irmãos, vocês podem ser consolados. E agora Paulo, que é um pastor, que sabe fazer uma boa aplicação do seu sermão, ele diz: olha, mas eu não quero só que esse auditório que está aqui seja consolado, não. Eu quero que esse auditório que está aqui seja instrumento de consolação na vida de muitas outras pessoas. Não deixe essa palavra ficar retida no seu coração. Transmita essa palavra. Seja um outdoor bem público, para que esta palavra chegue a muitas outras pessoas, para que elas sejam também consoladas. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um assunto bem devocional nesta noite. E vou ler 3 textos. O primeiro deles está em Mateus 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 18, versos 21 e 22.
Mateus 21, Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto, Lucas 17, versos 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Último texto, Colossenses 3,13. Está escrito, Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou convencido de que nenhuma pessoa neste seleto auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Nunca errei com ninguém. Nunca precisei pedir perdão. Nunca precisei perdoar ninguém. Então essa mensagem é para mim e é para você. Precisamos dela, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Hoje eu quero tratar de 3 assuntos. O primeiro deles é por que perdoar. O segundo deles é até quanto perdoar. E o terceiro é como perdoar. E a primeira coisa que esse texto nos sugere que nós devemos perdoar é porque o contexto retrata que nós temos uma nova natureza. Se você é um cristão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Se você nasceu de novo, você já foi perdoado. E no céu só tem um tipo de gente que entra: os que foram perdoados. Ninguém entrará no céu se não foi perdoado. E ninguém entrará no céu se não perdoar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. E se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Então, essa é uma questão vital, absolutamente necessária, até porque não há saúde emocional sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Não há igreja saudável sem perdão. É vital. É absolutamente necessário. Mas, se eu já fui perdoado, eu preciso também perdoar. E por que eu preciso perdoar? O texto diz: porque há momentos em que nós temos queixas uns contra os outros. Honestamente, quem de nós aí nunca perdeu as estribeiras? Quem de nós já não passou do ponto em algum momento da vida? Quem de nós já não se irritou e acabou falando palavras que não devia falar, com tom de voz que não devia usar?
E acabou machucando e ferindo a pessoa que a gente mais amava. Talvez você diga, mas será que crente comete erro um com o outro a ponto de decepcionar uns aos outros? A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, 2 grandes líderes da igreja. Num dado momento da vida, os dois tiveram tal desavença que não caminharam juntos. Então, me permita dizer isso, crente briga também, sabia? Crente às vezes bate cabeça. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que 2 mulheres da igreja, 2 líderes da igreja, Evódia e Síntique, não combinavam mais. Eu sei que na IPVO não tem essas coisas, mas às vezes as pessoas são crentes e batem cabeça, sabia? Às vezes entram em desacordo. Às vezes tem motivo de queixa. Porque erramos às vezes intencionalmente, às vezes erramos não intencionalmente, mas erramos. Tropeçamos em muitas coisas. Por outro lado, a Bíblia nos manda a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora entra na pergunta, como é que Deus em Cristo me perdoou? Ele me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E a Bíblia usa figuras para retratar esse perdão divino. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu um carro aqui numa estrada estreita, sem acostamento, numa madrugada com muito nevoeiro, você entrou em pânico, porque você não sabia se o seu carro estava na estrada, se estava na beira de um abismo, se vinha um caminhão e não estava vendo você e esmagaria você, é um desespero. Daqui a pouquinho, aquela névoa se desfaz, fica tudo claro. É isso que Deus faz com os seus pecados. Deus desfaz os seus pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Deus não faz registro mais dos seus pecados. E quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Significa que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus não se lembra mais. A Bíblia usa a expressão de Deus lançar os nossos pecados para trás das suas costas. Como dizendo, eu sigo para frente, seus pecados ficarão lá para trás. Não vão ser mais registrados, estão cancelados, eu não vou cobrar mais de você. A Bíblia usa a figura que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Quanto mais você ir para o Ocidente, mais você se afasta do Oriente. É assim que Deus trata os seus pecados. Mas a Bíblia usa outra figura, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, nas camadas abissais do mar. E você sabe que há abismos no mar mais profundos do que se nós colocássemos ao inverso, seria o Monte Everest, que tem 8.800 metros de altitude. Tem buracos no mar de mais de 10.000 metros. Deus, ao lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo o seguinte: nunca mais eles serão achados. E Corrie ten Boom, vocês conhecem a história dela. Corrie ten Boom era uma judia holandesa, que a família dela na Segunda Guerra comete um crime contra o nazismo. Qual foi o crime que a família dela cometeu? A família dela, vendo que os judeus estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração, queimados nos fornos, resolveu abrir um espaço na casa deles para esconder judeus. Refúgio secreto. Foi chamado esse quarto onde jogavam, onde se escondiam os judeus. Esse local foi descoberto. O pai de Corrie ten Boom foi preso, a família dela foi presa,
ela foi presa, a irmã dela foi presa e toda a família dela morreu. Somente ela sobreviveu. E é muito curiosa a história dela, porque quando ela estava sendo levada para o mais terrível campo de concentração nazista, na fila das mulheres, todas as mulheres tinham seu cabelo raspado, tinham que tirar toda a roupa, para ser totalmente examinada, e ela com a sua Bíblia, e ela fez uma oração: meu Deus, manda o teu anjo, porque eu não posso deixar de levar minha Bíblia. Mas lá pelas tantas ela pensou assim: mas os anjos são invisíveis, Deus, eu preciso que um anjo seja visível hoje. E ela está na fila, e os guardas examinaram a pessoa atrás dela, os guardas examinaram a pessoa na frente dela, e ela passou como um ser invisível pela investigação, e levou sua Bíblia. Por providência divina, ela sai do campo de concentração, ela escapa desse campo de concentração. A guerra terminou, e agora Corrie ten Boom se torna uma missionária, pregadora do Evangelho pela Alemanha, pela Europa. E um dia ela está pregando na Alemanha, e ela olha no auditório e vê um senhor de cabelos brancos, e ela o reconhece. Era o guarda da prisão, onde ela ficou, com maus tratos, com torturas, e o homem que afligiu a sua irmã Betsy até a morte. Aquele homem havia se convertido a Cristo também, estava no auditório ouvindo Corrie ten Boom, e Corrie ten Boom está agora na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando ela vê este homem se aproximando e estendendo a mão para ela, e diz: Corrie ten Boom, eu preciso lhe pedir perdão. E ela encolheu a mão, gosto de sangue veio na boca, uma dor avassaladora em sua alma. Então o Espírito de Deus segredou o coração dela: estenda a mão, perdoe, fique livre, deixe esse homem livre. Ela estendeu a mão para ele e disse: eu sei quem é o Senhor, de fato eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu tomo a decisão de lhe perdoar. Fique livre, porque eu estou livre. E quando Corrie ten Boom examina o livro de Miqueias, capítulo 7, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, ela disse: Deus faz mais uma coisa, bota uma placa nesse local: é proibido pescar aqui. Deus perdoa completamente, plenamente, eternamente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoa. A Bíblia é tão categórica nesse assunto, meus irmãos, que ela diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, a Bíblia diz que se você tratar a sua mulher de maneira agressiva, não viver a vida comum no lar, suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado, porque Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Aliás, guardar mágoa é uma questão de falta de bom senso, porque guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro que vai morrer. É autofagia. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla a sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca e se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para fazer um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde espiritual, física e emocional é perdoando.
Agora, o perdão, me permita dizer isso, não é fácil. Não é fácil. Ninguém perdoa, meus irmãos, porque foi bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da IPVO. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já tive muitas dores na vida, muitas. Mas talvez até hoje a dor mais aguda que eu já senti aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Ano de 1982, eu estava começando o meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. No dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco dentro da nossa casa. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco no meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia me ensina a perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas, pastor Luciano, eu só fui entender de fato o que é esse perdão no dia que eu pude entender uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoou a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele cidadão perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que pagar, pediu clemência e ele disse: não, comigo é assim não, eu não perdoo não, pago o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, mandou chamar o homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, agora você não perdoou o seu conservo 100 denários, então você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não é a nossa moeda. De fato, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava nos cofres da nação eram 666 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. De acordo com o salário da época, para um homem granjear 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. Pois este é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Nós nunca poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Sabe o que Deus fez com a sua dívida? Colocou-a sobre Jesus. E lá na cruz ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e diz: está pago, está consumado, você não deve mais nada. Esse é o perdão que Deus deu a você, perdão livre, perdão infinito, perdão eterno, perdão completo, perdão cabal. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou. Ninguém aqui nesse auditório pode dizer: não, pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão.
sofri muito, fui muito injustiçado, me machucaram demais, levei muito prejuízo. A Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. Por que que você deve perdoar? Por que que eu preciso perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Vamos ao segundo texto. Mateus 18, 21 e 22. Volta lá comigo, por favor. Agora a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta agora é até quanto perdoar? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Preste atenção, não é o perverso, não é o ímpio, não é o meu inimigo, não, é o meu irmão. O que Jesus está admitindo? Que irmão erra com outro irmão. Então não fica escandalizado, não deveria, mas erra. Ou você nunca errou com seu irmão? Erramos dentro de casa, erramos fora de casa, erramos na igreja. E a pergunta do Pedro é essa: até quanto, Senhor? E ele, muito generosamente, quase querendo receber um aplauso e um elogio de Jesus, até 7 vezes. 7 é um número emblemático na Bíblia, é um número perfeito. Os rabinos da época diziam que se perdoava, devia se perdoar até 3 vezes, mas 7, Pedro estava querendo arrancar um aplauso de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo. Para Pedro é como se fosse uma cota. Senhor, até onde vai essa cota de perdão? Até 7 vezes, Senhor. E Jesus desconcerta o Pedro e responde para ele: não até 7 vezes, Pedro, até 70 vezes 7. Acho que Pedro não tinha feito o Kumon, então não tinha uma resposta rápida para dar. Ele não tinha feito esse cálculo na cabeça dele rapidamente. É claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão é ilimitado. Se eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou, me permita fazer a perguntinha aqui para vocês: quantas vezes você já pecou contra Deus? Será que já chegou a 490 vezes? Quando você erra, quando você peca, se você é uma pessoa convertida, você chega para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoe. Aí no outro dia você diz: Senhor, o Senhor me perdoe, eu errei, tá, Senhor? Aí no dia seguinte falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu pequei. Aí no outro dia você: Senhor, estou aqui de novo, tá? Batendo na porta da tua misericórdia, eu falhei outra vez. E o que você espera de Deus? Que Deus perdoe você. 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 Até quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ilimitadamente. Não é cota. Não é cota. Se fosse cota, já tinha extrapolado essa cota há muito tempo. Só que a pergunta de Pedro não tem a ver com quanto Deus já perdoou você, porque isso é infinito. A questão é: e agora? Como é que eu vou aplicar isso na minha relação com o meu irmão? Não é com o inimigo, não, é com o meu irmão, com gente da mesma família. Agora pense comigo o seguinte: se Deus chegasse para você e para mim assim, falou: olha, fulano, Hernandes, vamos fazer o seguinte, até hoje eu te perdoei, agora não erra de novo não, porque eu risco você da minha caderneta. Não falha de novo não, porque você, vou virar as costas para você nunca mais. Se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós?
estaríamos arruinados, perdidos, condenados. Não há homem que não peque. Quem falar que não tem pecado, a Bíblia diz, é mentiroso. E significa, irmãos, que enquanto Jesus não nos levar para o céu, nós vamos fazer o quê? Infelizmente, erramos com os outros, frustramos os outros, decepcionamos os outros, machucamos os outros. Não temos licença para pecar, não temos permissão para fazê-lo, mas nós ainda não fomos glorificados. Até quanto vão perdoar, Senhor? Até 70 vezes 7. Continua perdoando. Continua perdoando. Continua perdoando. Agora, me permita dizer isso, porque é um outro ponto muito importante. Há muitos crentes, meus irmãos, que enfrentam um outro problema nesta área, que é perdoar a si mesmo. Pastor Luciano, no gabinete pastoral, e eu, na minha caminhada também, já temos visto tanta gente assim. Gente que cometeu um erro lá atrás, que nunca conseguiu superar. Ou gente que sofreu um abuso na infância, nunca conseguiu se recuperar. Gente que foi machucado por palavras, por atitudes, às vezes de pai, de mãe, de parente, de marido, de mulher, de alguém próximo, e não consegue se perdoar. Ou gente que cometeu um deslize, um erro moral, e que não consegue mais se recuperar, sair dessas teias da culpa, do chicote da acusação. Gente que vive numa verdadeira masmorra espiritual, prisioneiro, com algemas invisíveis, num pelourinho, açoitado diuturnamente pelo chicote da culpa, atormentado de dia e de noite. Certa feita eu fui convidado para fazer uma visita a uma senhora. Essa senhora tinha 80 anos, e o filho mais velho disse para mim assim: pastora, minha mãe sempre foi uma mulher triste, sempre, cronicamente triste. Levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, fez todo tipo de exame possível e imaginável, nunca ninguém detectou a razão da tristeza dela. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido, e eu começo a conversar com ela. Ela disse para a família: eu preciso ficar sozinho com o pastor. E quando eu fico sozinho com ela, ela me olha nos olhos e me diz assim: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: mas por quê? Ela me respondeu: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos com ele, sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo do carrasco da culpa todo dia. Eu chorei com aquela mulher, falei para ela da graça de Deus, contei para ela do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, e aquela mulher com 80 anos se rendeu a Cristo. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la mais 10 anos, uma mulher que tinha um sorriso nos lábios agora, mas que nunca tinha perdoado a si mesma, nem recebido o perdão de Deus. Estou pregando em São Paulo, pouco tempo, e uma mulher veio para mim e me mostrou a palma da mão rasgada, e ela disse: o senhor está vendo essa mão rasgada? Eu falei: estou vendo a cicatriz aí. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. E hoje eu sou atormentada pela culpa porque eu não perdoei minha mãe.
Tem muita gente hoje, irmãos, vivendo uma vida miserável, porque nunca tomou posse do perdão de Deus. Helenivação, talvez a maior expressão de capelania hospitalar no Brasil, num dos seus livros conta a história de Doralice. Doralice era uma moça, que em virtude dos dramas da vida, das angústias da alma, toma a decisão de tirar a vida. E ela tomou solda cáustica, destruiu todos os seus órgãos. E um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedica-se a cuidar da Doralice e fez várias cirurgias corretivas no seu organismo. Depois de meses e meses e meses de tratamento intensivo, com muitas cirurgias, consegue recuperar a saúde da Doralice e com muita alegria deu alta para a Doralice. Ela voltou para sua casa, para recomeçar a sua vida. Esse médico afamado, convidado para uma grande conferência de cirurgia na Europa, arrumava as malas para ser um dos preletores, onde daria testemunho do sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele está terminando de arrumar as malas, o telefone toca. Ele atende. É da casa de Doralice. E a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem, rapidamente vai para o local onde a família estava, com o corpo gelado da Doralice, estendido ainda na cama. E ele chora sobre o cadáver da Doralice e disse: Doralice, me perdoe, me perdoe. Eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Talvez hoje você vai precisar cuidar de você mesmo, perdoar a você mesmo, tomar posse do perdão de Deus. Tem muita gente hoje ceifando a própria vida, porque não consegue lidar com a dor da culpa, porque nunca entendeu o perdão de Deus, e nunca recebeu o perdão de Deus, e nunca perdoou a si mesmo. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. É infinito. Não tem limite. Bom, vamos ao último texto. Lucas 17. Em Lucas 17, meus amados, a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta não é até quanto perdoar. Lucas 17, a pergunta é como perdoar. E o verso 3 começa com uma palavra muito sugestiva. Jesus começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus fala disso aqui, quando vai tratar de perdão? Porque a primeira coisa que nós temos que compreender é que se eu estou falando de perdão, eu estou falando que duas pessoas ou mais estão o quê? Machucadas, feridas, magoadas. Eu preciso de cautela, sabe para quê? Para não pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não usar uma força desmesurada para resolver um problema. Gálatas capítulo 6 diz assim: se o teu irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E a palavra corrigir aí, na língua original, é uma palavra da medicina ortopédica, de alguém que quebrou um osso, precisa ser colocado no lugar, tem que ter o quê? Cuidado, sensibilidade, está machucado, está doído, cautela. Me permita 2 exemplos. Vocês se lembram de João 8, quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram a mulher aos pés de Jesus com o dedo em riste, dizendo: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com Jesus, elas não estavam preocupadas com a lei,
elas não estavam preocupadas com a mulher. Aquelas pessoas queriam usar aquela situação para acusar Jesus e levá-lo à morte. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para eles. Ao contrário, agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão, com a poeira do deserto que caía. Eles insistiram com a pergunta: e aí, não vai responder? A lei manda apedrejar, tu o que dizes? E Jesus então diz assim: se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é curioso que a palavra escrever no chão não é grafê, é epigrafê no grego, trazendo a ideia de que Jesus estava não só escrevendo algo, mas talvez escrevendo em letras garrafais os pecados dos acusadores. E eles foram se retirando, um por um, a partir do mais velho. Então Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus tratou do problema, mas Jesus tratou da pessoa que cometeu o problema. Jesus cuidou da pessoa machucada, pecadora, para restaurá-la. Cautela, tato, bondade, misericórdia. Vamos ao segundo exemplo. Pedro negou Jesus covardemente. Covardemente. Aí Jesus manda um recado através do anjo para as mulheres: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro. A menção de Pedro, só o fato de Jesus mencionar Pedro, já é uma tonelada de graça. É um cuidado especial. Alguém que se sentia desqualificado, alguém que dizia: não, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais vez, eu estou perdido, agora eu não consigo mais retornar. E talvez Pedro esperasse de Jesus uma baita de uma reprimenda: você é um covarde, Pedro, você faz promessa e não cumpre, Pedro, você é um fracasso, Pedro. Não, Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Tato, jeito, graça, misericórdia no trato do perdão. Acautelai-vos. Porque às vezes, irmãos, até no ato de pedir perdão a gente pode demonstrar arrogância, ou até no ato de perdoar a gente pode demonstrar arrogância. O cara chega para o outro e fala: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito espiritual, e por esta razão, porque sou muito generoso, resolvi perdoar você que é um crápula. Pronto, eu não resolvi o problema, eu fiz um outro, piorou a situação. Cautelai-vos, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, ele está querendo nos ensinar aqui que o tempo, no que tange a perdão, não é o senhor da razão. Conhece essa frase brasileira? O tempo é o senhor da razão. Tem gente que não, fulano de tal errou comigo, eu estou machucado, estou ferido, estou magoado, estou cuspindo marimbondo, mas o tempo vai acalmar. A poeira do tempo vai cobrir isso. Vou botar no congelador, vou botar debaixo do tapete, daqui a pouco melhora. A Bíblia não ensina isso não. Tempo não cura ferida, tempo gangrena a ferida. Deixa eu dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Depois de enganar o pai, traiu o irmão. Às vezes a gente pensa que o Pedrão lá, que Jacó, eu falei Pedro? Falei? Jacó. Que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha Jacó quando ele saiu de casa? Brigado com o pai? Ou melhor, brigado com o irmão depois de enganar o pai? Ele tinha 77 anos. Isso mesmo, 77 anos. Dá para saber isso? Sua idade. Ele tinha 77 anos. É fácil você fazer as contas para saber que ele tinha 77. Ele passou 14 anos trabalhando na casa de Labão para ter
privilégio de casar com as duas meninas. Aliás, casar com a Raquel, porque a outra veio no pacote por engano. Depois de 14 anos, nasceu José. Então ele tinha 91 anos. Ele ficou lá mais 6 anos, 20 anos. Então José tinha 6 anos. Ele tinha 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Então, o Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido. O José ficou lá 22 anos, até levar a família dele para lá. A Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Jacó tem quantos anos? 130 anos. Ele ficou 17 anos lá, morreu com 147 anos. Pois bem, o Jacó saiu de casa com 77, não era um menino. Não era um menino. Ele ficou lá quantos anos? 20 anos. Quando ele retorna, o problema dele com o irmão dele estava vivo na memória dele, estava desesperado. 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o problema. Deixa eu dar o segundo exemplo. Os irmãos de José venderam José, mentiram para o pai, enganaram o pai Jacó, 22 anos. Aí eles vão para o Egito. E José testemunha a crise de consciência deles 22 anos depois. A Bíblia está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, não bota debaixo do tapete não. Se o teu irmão pecar contra ti, não deixa o tempo rolar sobre isso não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, preste atenção em outra coisa. Qual, às vezes, o que acontece? Meu irmão pecou contra mim, eu vou para o fulano: rapaz, você precisa saber o que o fulano fez comigo, ele me arrebentou. Aí eu espalho para todo mundo que o fulano pecou contra mim. Não, pior, hoje nós usamos as redes sociais. Irmãos, eu sou amante das redes sociais, eu uso as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você levar a esperança do Evangelho, mas é uma abominação você ter um problema com uma pessoa e você espalhar para o mundo inteiro que você tem um problema com aquela pessoa, quando às vezes você nem foi com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, vai a ele, resolve o problema com ele, não espalha para todo mundo. Agora o que está escrito? Se ele se arrepender, perdoe. Então vamos prestar atenção em outra coisa importante. O amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Significa que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora, o perdão de Deus não é incondicional. Perdão não. A quem Deus perdoa? A quem? Se arrepende. Em não havendo arrependimento, não há o quê? Perdão. Deus não perdoa quem não se arrepende. O amor dele é incondicional, mas o perdão não. O perdão requer o quê? Arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, vamos ao verso 4, irmãos, que o verso 4 é uma situação que Jesus cria sem muita concretude na nossa realidade. Eu nunca vi nos meus 43 anos de pastorado, não sei se o pastor Luciano já viu algum caso parecido, eu nunca vi. O que está escrito no versículo 4? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Conhece algum caso assim? Num dia só, 6 da manhã o cara chuta a sua canela direita. Aí vem, desculpa, eu estava meio irritado, você me perdoe, tá? 9 horas da manhã e vem e chuta a canela direita, à esquerda. Aí chega logo depois, rapaz, eu estava nervoso, você me perdoe. Aí meio-dia volta outra vez e fala mal de você. Ah, cara, me desculpa, tá? 2 horas da tarde ele vem de novo e dá uma bofetada na sua cara. Ah, desculpa, tá, cara? 6 da tarde ele volta outra vez e abusa de você. Aí 7:30 da noite chega e abusa outra vez. Se fosse hoje, o que você diria para um cidadão desse? Ô cara, você está brincando com a minha cara, né? Você está pensando que eu sou o quê? Sou um capacho, cara? Você não aguenta isso, aguenta? 7 vezes no mesmo dia.
Por que Jesus usou essa possibilidade tão exagerada? Para dizer o seguinte: você e eu nunca podemos negar, reter perdão para alguém que chega a você e diz: eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu copiar meu colega lá de São Paulo, Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terminando. A reação dos discípulos é incrível no versículo 5. Quando Jesus botou a régua lá em cima, os apóstolos responderam assim: senhor, ó, o negócio é o seguinte, ó, o senhor botou a régua muito em cima. Isso não dá para nós não. O senhor está fazendo algumas exigências aí que não dá para nós não. Então faz o seguinte: o senhor aumenta a nossa fé. Porque com a nossa capacidade, do jeito que nós somos, nós não vamos conseguir fazer isso não. Irmãos, perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Você resolve perdoar. Você faz isso pela fé. A minha oração nesta noite, por isso que diz que é uma mensagem muito devocional, é que você faça uma análise no seu coração. E se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você tem contra ela, não, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você pode ser o inocente na história. Toma iniciativa, vai lá, marca um café. Se não quiser ir na sua casa, marca na padaria, vai lá, conversa, acerta os ponteiros. Arranque essa raiz de amargura do seu coração. Fique livre. Deixa outra pessoa livre. Não use subterfúgios. Porque às vezes no ato de pedir perdão a gente usa subterfúgios. Eu errei, mas você errou mais do que eu. Isso não é pedir perdão. Eu posso ter feito isso e isso, mas pelo menos não sou igual a você que fez aquilo e aquilo outro. Também não resolve assim. Não é assim que a gente faz. Tome a decisão de perdoar completamente, como Deus em Cristo perdoou você. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.